Queremos saudar a você também que nos assiste pela internet com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Começamos hoje um pouco atrasados, né? Pedimos desculpas a você por isso, mas já estamos no momento de abrirmos a palavra de Deus. Nós já estivemos aqui louvando juntos, estivemos também contando os testemunhos daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, e agora chegou o momento de nós aprendermos da palavra. Convido você a fazer a tua oração silenciosa, pedindo a Deus que te dê sabedoria, te dê compreensão daquilo que vai estudar, a fim de que a palavra possa entrar e possa transformar a tua vida, pois este é o propósito de Deus. Queridos, convido a todos para abrirem na carta de Pedro. O estudo de hoje, ele inicia-se na segunda carta de Pedro, capítulo 1, justamente na saudação dele à igreja. Nós vamos ler os versos 2 em diante. Ali diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há. A graça de Deus. É a segunda carta a Pedro, capítulo 1, a partir do verso 2. Ali o apóstolo Pedro começa saudando a igreja, dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. O apóstolo Pedro fala uma série de verdades aqui, nas quais nós gostaríamos de meditar. Em primeiro lugar, ele diz que a graça de Deus e a paz que Deus nos dá, elas são multiplicadas quando nós crescemos no conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Em seguida ele diz que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. A glória e a virtude são de Cristo. E é por meio de Cristo que nós temos recebido grandíssimas e preciosas promessas. O divino poder de Deus nos deu tudo ao conhecermos nós a Cristo. E por quê? Porque em Cristo Deus nos deu tudo. Quando nós abrimos na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, nós vemos ali que todas as promessas de Deus, elas ganham o seu cumprimento em Cristo. Vamos abrir lá, 2 Coríntios capítulo 1, versos 19 e 20. Diz assim: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, por meio de Jesus, todas as promessas de Deus se cumprem.
Tudo que Deus deu ao homem, ele deu por meio de Cristo. Essa era uma verdade que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro compreendiam bem, razão pela qual eles mencionam estas verdades nas suas cartas. Paulo foi até mais direto, porque ele disse: todas as promessas de Deus em Jesus, elas têm o amém. Amém significa assim seja. O apóstolo Pedro fala de uma forma que é um pouquinho mais difícil de entender, mas é possível entender, né? Porque ele fala que pelo divino poder nos foi dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, né? Então, nós vamos conhecendo a Cristo e agora, pela glória e virtude de Cristo, Deus nos dá grandíssimas e preciosas promessas para que por meio delas nós sejamos transformados, ou seja, nós sejamos participantes da natureza divina. Ou, em outras palavras, para que nós sejamos semelhantes a Deus. Deus quer mudar as nossas vidas. Deus quer que nós sejamos pessoas diferentes, pessoas boas, pessoas justas, pessoas que amem o próximo, pessoas que façam o bem. Só que, para isso, ele determinou que nos fossem dadas promessas e estas promessas fossem mudando as nossas vidas. Ou seja, a caminhada com Jesus, ela é uma caminhada na qual Deus vai cumprindo promessas nas nossas vidas. Entende? E ele vai nos dando bênçãos. Todas as bênçãos foram dadas por meio de Jesus. E ao entender isso, que todas as bênçãos foram dadas por meio de Jesus, nós abrimos um campo para nós compreendermos um outro detalhe. Veja, quando é que Cristo foi dado para nós? Alguém se lembra? Nós já estudamos. Alguém disse antes da fundação do mundo. Em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, é dito que o Cordeiro, Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Ou melhor, desde a fundação do mundo, diz aqui, o Cordeiro foi morto. Isso quer dizer que estava certo que Jesus seria sacrificado por nós desde que o universo começou a ser formado. Ora, mas se todas as promessas seriam dadas em Jesus, estava certo que todas as promessas eram nossas desde que o mundo foi formado. Não é verdade? Porque se o dono da bênção foi dado para nós na fundação do mundo, todas as bênçãos que vêm com ele foram dadas também, certo? Assim sendo, todas as bênçãos, todas as promessas que nos conduzem à vida e à piedade, elas foram garantidas para nós desde a eternidade. Elas foram já dadas. É certo que elas vão se cumprir na vida daquele que quiser. Estas promessas têm um propósito. O propósito é nos conduzir à santidade. Por isso diz que é para nos conduzir à vida e à piedade. Transformar o nosso caráter, o nosso coração. As promessas são tantas que eu mesmo não conheço todas, e a Bíblia, ela está repleta delas. Se nós passássemos a vida estudando, nós encontraríamos cada dia promessas novas. Portanto, eu não quero ter a pretensão aqui de abordar todas as promessas que Deus deu em Cristo desde a eternidade para nós. Nós sabemos que há um oceano de promessas, mas nós queremos tratar hoje de uma delas, específica. Uma promessa, algo que nos foi dado por Deus para nos conduzir à santidade. Dentre tantas coisas que Deus deu. Você veja que Deus, tudo que Ele dá tem um propósito. É como o pai e a mãe. Quando Ele dá, por exemplo, um brinquedo educativo, Ele deseja que por meio do brinquedo a criança ou aprenda a ler, aprenda a fazer contas, aprenda ciências, não é assim? Então, o nosso Pai Celestial atua da mesma maneira. Ele nos dá bênçãos com o propósito de nos melhorar. E nós queremos hoje tratar de uma das bênçãos que o Senhor vem me tocando e tem aberto a minha mente para entender que esta bênção também foi dada desde a eternidade, dentre as muitas que Ele deu. Livro de Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20.
verso 12. Ali o Senhor diz assim: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. A Bíblia diz aqui que Deus nos deu também os sábados. Os sábados foram para que tornassem-se um sinal entre Deus e seu povo, para que o povo soubesse que Ele é o Senhor que o santifica. Ou seja, Deus separou um tempo para que o povo conhecesse a Ele. Agora, somando com o que nós meditamos até aqui, somando esse verso com o que nós vimos, nós entendemos: os sábados foram dados desde a eternidade. Porque Cristo foi dado desde a eternidade. Todas as promessas foram dadas com Cristo desde a eternidade. E se Deus nos deu os sábados, então eles também nos foram dados desde a eternidade. É interessante. Agora vamos parar para pensar na seguinte história, uma história real. Deus, no princípio de tudo, Ele olha para nós. Ele nos vê lá no futuro, em 2013. Ele nos vê pecadores, Ele nos vê errantes, Ele nos vê com dificuldades. E agora, o propósito dele é: eu vou conduzir estas pessoas para a vida e a piedade. Eu vou conduzi-las para a santidade. Eu vou mudar a vida delas, eu vou transformá-las. E para isso, eu vou dar uma série de promessas a fim de que elas possam ser mudadas. E agora, eu entendo que eu preciso dar determinadas promessas para conseguir este objetivo. E dentre essas promessas eu entendi que eles vão precisar de um tempo para poder meditar, para poder me conhecer. Porque se eles me conhecerem, eles vão se tornar leais a mim. E sendo leais a mim, eu vou transformá-los. Então Deus já planejou tudo. Ainda não existiam dias, ainda não existiam semanas, mas Deus planejou o dia de 24 horas, Deus planejou a semana de 7 dias, e aí Deus planejou um dia de descanso. Tudo isso lá no princípio da eternidade. E agora, quando ele gera Jesus, o seu filho, ele conta toda essa história para Jesus, para Cristo. Ele fala: meu filho, olha, eu tenho plano de fazer os seres que vão ser felizes, né? O Deolindo, meu filho, a Honores, o Cândido, né? A Nayana, a Paula. E aí eu quero que eles cresçam, eles sejam semelhantes a nós, porque eles vão ser felizes assim. Só que eu já sei que eles vão se rebelar contra nós e eles vão precisar de um Salvador. E depois do Salvador, eles ainda vão precisar de um tempo por semana para que eles possam entender tudo que eu sou, tudo que nós somos por eles, a fim de que então eles gostem de nós de novo e eles possam se reconciliar conosco. E a minha pergunta é se você estaria disposto a morrer por eles para dar estas bênçãos, inclusive dar esse tempo a eles. E então é quando Jesus Cristo, que na época era só Cristo, ele decide, ele fala: sim, Pai, eu concordo. Eu não sei se vocês pararam para pensar numa coisa. Todas as bênçãos são dadas em Cristo. Se Cristo não morresse por nós, nenhuma bênção seria dada para nós. Por quê? A Bíblia fala em Romanos 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Então, a consequência da desobediência é a morte. Portanto, sem Cristo, tudo que nós ganharíamos, morte. Por quê? Porque nós desobedecemos. Agora, lá na eternidade, Deus planejou algo muito melhor. E tudo então foi comprado, mas a partir do sangue de Cristo. Porque sem Cristo morrer, nós não teríamos nada. Portanto, até a bênção do dia que ele deu para nós meditarmos nele, o sábado, foi comprada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Outro dia, Deus tocava a minha mente com o seguinte: cada pessoa poderia ouvir a seguinte mensagem: você precisa descansar. E Deus acha que você merece descansar. Sabe que nos dias de hoje, né, nós temos tanta dificuldade,
Nós temos tanto estresse, tanta agitação, não é verdade? E é difícil, às vezes, nós temos tempo mesmo para nós. Mas Deus, ele entendeu o seguinte: bom, em primeiro lugar, eu preciso dar a vida eterna a eles. É o dom mais precioso que eu tenho para dar, e para isso eu preciso prepará-los. Portanto, eu vou dar determinados dons para ajudá-los. E aí ele separa o tempo. Porque sem o repouso, o ser humano não é nada. E aí Deus dá o descanso. Sabe, quando nós paramos para meditar nisso, nós percebemos que o descanso que Deus projetou, ele não tem nada, ele não está restrito, posso dizer, à época do povo de Israel, quando estava lá no deserto. Ele não está restrito a um grupo de pessoas pequeno hoje. Na verdade, é um presente que Deus deu a todos, à humanidade, não é verdade? Assim como Deus deu Cristo à humanidade, Deus deu o sábado para a humanidade. E tendo dado esse presente, presente é presente, isso quer dizer, cada um escolhe se aceita ou se não aceita, mas o presente foi dado, não é verdade? E se é um presente, é uma bênção, certo? Porque Deus não dá presente ruim. A prova disso está no livro de Mateus, porque Jesus diz assim: ora, qual de vós que, se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Mas se vós que sois maus sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial saberá dar bons presentes para vocês. Não é verdade? Então Deus dá bons presentes. Tudo que Deus dá é bom. Quando Deus criou a terra, ou melhor, ele formou a terra, no sétimo dia ele olhou para tudo e tudo era muito bom. Diz a Bíblia que ele olhou e tudo era muito bom. Deus sabe o que é melhor para nós. E no livro de Hebreus, no capítulo 4, ele nos fala que para o povo de Deus em especial, para o seu povo, ele planejou o descanso. Vamos para Hebreus capítulo 4. No verso 4, ele diz assim: porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Hebreus 4, verso 4. Em certo lugar disse assim do dia sétimo, e descansou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Agora o que chama atenção é o verso 3. Tem um detalhe aqui, irmãos, que nos dá a entender que Paulo entendia a verdade que está sendo aqui passada nesta mensagem. No verso 3, o apóstolo diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. É interessante, ele fala que as obras de Deus estavam acabadas desde a fundação do mundo. Por quê? Porque as obras de Deus, elas estão resumidas em quem? Em Cristo. Não é verdade? Quando eles fundaram o mundo, Cristo decidiu morrer pelo homem, e aí ele garantiu tudo. Sabe, há tanta coisa em Cristo que a gente tem dificuldade de entender. É só assim que a gente pode entender que todas as obras de Deus estavam acabadas desde a fundação do mundo. Por quê? Se nós entendermos que tudo já estava prontinho e feito, não era verdade. Por exemplo, Deus começou a criar o universo, só que mais tarde ele teve os 6 dias da criação, ele criou animais, peixes, depois o homem, não foi assim? Então, se nós disséssemos que obras acabadas desde a fundação do mundo, quer dizer, tudo que é físico que nós vemos, então quer dizer que quando Deus começou a criar o universo, a Terra já existia, nós já existíamos, etc. Não é este o entendimento do texto. Então o entendimento é outro, ele é espiritual. Ele é: as obras de Deus estavam acabadas desde a fundação do mundo. Por quê? Porque elas estavam acabadas em Cristo. Deus olha o fim desde o princípio.
ele chama as coisas que ainda não são, que ainda não apareceram, como se já fossem. Talvez esse texto nos ajude a entender melhor. Abra lá em Romanos 4, verso 17. Romanos 4, verso 17. Nós vamos ler a partir da palavra Deus, tá? Só para não perder o fio de raciocínio. Romanos 4, verso 17. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, como se já existissem. Então, lá no princípio do universo, Deus pode dizer as obras estão acabadas desde a fundação do mundo. Por quê? Tudo que precisava para criar as obras já foi feito. Jesus já existia, certo? E agora, por meio de Jesus, tudo poderia ser feito. Voltando para Hebreus capítulo 4, meus irmãos. No verso 6, ele diz assim: visto, pois, Hebreus 4, verso 6, ele diz: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, olha que interessante. Ele diz aqui que o repouso já estava esquecido. Por quê? Porque Deus repousou das suas obras no sétimo dia. Agora, o que faltava é que os homens entrassem nesse repouso. Né? Ou seja, o repouso já foi dado, já estava lá estabelecido. Só tivemos alguns problemas técnicos, mas agora podemos continuar. Deus, em Hebreus, ele nos revela que ele nos deu, portanto, um descanso, um repouso. Ele garantiu para nós. Então, ele garantiu que nós temos este direito. Se nós recebemos este repouso, ele vai prover tudo o que é necessário. A Bíblia promete para aquele que aceita Jesus e segue: o seu pão será dado e as suas águas serão certas. Deus sabe que nós precisamos nos sustentar. Deus sabe que nós temos contas para pagar. Mas Ele quer apenas que nós aprendamos a depender dele. Sabe? Na verdade, nós sempre dependemos de Deus. Sempre. É que quando nós recebemos o nosso recurso no fim do mês, todos os meses, nós temos a tendência a esquecer disso. Então nós pensamos que nós recebemos o dinheiro porque nós fizemos um trabalho, então nós merecemos, etc. Só que, na verdade, quem proveu aquele trabalho e quem permitiu que aquele recurso viesse até nós foi Deus. Quantas pessoas trabalham e no fim do mês a empresa quebra e não recebem nada? Quantas pessoas trabalham e são logradas e não recebem? Quantas pessoas, né, trabalham, o dinheiro vai para o banco quebra e não recebem? Ou seja, existem tantas possibilidades de nós não recebermos o dinheiro, não é verdade? Nós nem paramos para pensar nelas. Nós simplesmente vamos e sacamos o dinheiro. Mas quando nós vamos lá naquele terminal bancário e nós encontramos ali o nosso salário, isso quer dizer que Deus operou para que aquele dinheiro chegasse ali, certo? Da mesma forma, Deus operará se nós andarmos em obediência ao mandamento, porque quem faz o dinheiro vir até nós sempre é Deus. O homem trabalha, mas não é porque ele trabalha que o dinheiro vem. Tantas pessoas trabalham e não recebem. Não é verdade? Mas a Bíblia dá uma promessa para o justo. E queria encerrar com ela em Salmos, capítulo 127, a partir do verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tem uma outra versão que diz: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Sabe, meus irmãos, esta promessa é para você que recebeu a Jesus. Esta promessa é para você que recebeu tudo que vem junto com Jesus. Todas as promessas de Deus vêm junto com Jesus. Então, se a dificuldade, né, de qualquer um de vocês, você que está assistindo pela internet, era: puxa, mas
Deus sabe que eu preciso sustentar minha casa e alimentar a minha família. Você pode ver aqui que Deus prometeu para você que você vai repousar no dia que Ele separou e ainda assim você vai ter o sustento. Claro, Deus não está encorajando com isso a preguiça, a indolência. Não quer dizer que a pessoa não vai trabalhar, não vai buscar emprego e aí o dinheiro vai aparecer, né? É verdade que Deus se agrada que nós sejamos diligentes no trabalho, mas Deus prometeu abençoar aquele que obedece. Deus prometeu, e detalhe, nós já vimos, o repouso do sábado foi dado quando? Antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, quando Jesus morreu, estava garantido. E a promessa que nós lemos aqui em Salmo 127 também. Ela foi dada desde a fundação do mundo, porque todas as promessas de Deus têm o amém em Cristo. Cristo é o assim seja para todas elas. O apelo de Deus, que acredito é um apelo de amor de um pai que ama, é filho meu, ouve as minhas promessas. Toma posse das minhas promessas. Deixa eu fazer e mostrar que eu sou Deus na tua vida. Aceita o repouso que eu dei para você e confia em mim, porque eu não vou deixar você padecer. E você vai se sentir muito melhor. Que Deus possa abençoar cada um de nós, né, e que, para nossa própria felicidade e alegria, possamos usufruir de todas as promessas de Deus. Este é o sincero desejo do céu para nós, para todos nós. Amém. Santo Deus que nos altos céus habitas, diante de tantas promessas que o Senhor tem dado, nós ficamos realmente sem palavras. Ficamos extremamente admirados, Senhor, de tudo que o Senhor tem dado por nós e realmente nós temos muitas razões para agradecer a Ti. Obrigado por todas as Tuas promessas, ó grande Deus. Em especial, Senhor, pela promessa do descanso. Nós bem sabemos que esta promessa tem sido uma prova para muitos, Senhor. Quem de nós nunca passou por esta prova? Difícil alguém poder dizer que não. Mas, Senhor, esta aqui é uma prova, ao mesmo tempo de fidelidade a Ti, é a Tua oportunidade de operar na nossa vida. É o que vimos hoje. Senhor, pedimos que cada alma, Senhor, que está hoje com esta luta, possa tomar a decisão e possa, então, ver que o Senhor é misericordioso, que o Senhor garante o pão e a água em casa, quando nós andamos em obediência a Ti. Que o Senhor prospera a casa onde há fidelidade a Ti, ó Pai. Senhor nosso Deus, vem atuar na mente e na vida de cada um. Abra os caminhos, Senhor, para todos aqueles que quiserem exercer o direito de ter o seu descanso ao sábado. Porque é um direito que o Senhor concedeu a cada ser humano. E se é um direito, nós podemos usufruir dele a qualquer momento. Senhor, venha estar conosco, guia-nos, Senhor, e que o inimigo não possa nos atrapalhar de usufruir nenhuma das Tuas promessas. Te rogamos estas bênçãos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste por internet, nós estamos já encerrando esta oportunidade, esta ocasião de culto, mas não gostaríamos de nos despedir antes de rogar a Deus uma bênção sobre a tua vida. Queria também convidar a você para que pudesse nos acompanhar. Nós estamos transmitindo ao vivo as nossas programações, tanto os sábados a partir das 10h30 da manhã, quanto também às quartas-feiras a partir de 8 horas da noite, sempre no horário de Brasília. Perdão, quartas-feiras a partir de 8h20 da noite, 20h20. Nós estaremos transmitindo pelo site, que é advertenciafinal.com.br. E se você não conseguir assistir por qualquer razão, você mais tarde pode assistir no canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. E também visite os nossos sites para você saber como sintonizar o nosso programa de televisão. Nós já estamos com o programa
na rede Boas Novas de televisão. Eu sei que em Belém é canal 4, em Curitiba é canal 52 UHF e em praticamente todas as capitais brasileiras o programa pega. Tá? Essa emissora tem sinal. Então você pode buscar, digita lá na internet TV Boas Novas e aí você vai sintonizar todos os domingos a partir de 1h. Nós estaremos neste horário, 1h de domingo, a partir do dia 11 de agosto. Não é este domingo, o próximo. Então marque aí na tua agenda, você que quer acompanhar o programa Advertência Final. Vamos então orar, pedir uma bênção sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.